Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém. Amém. Muito bom estarmos novamente reunidos nesse lugar para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E antes de abrirmos nossas Bíblias, eu quero lembrar, que não está no nosso boletim, por isso quero lembrar aos irmãos e também aos que nos ouvem pela internet, de que quinta-feira próxima, dia 4, eu vou começar a falar aqui na igreja também de um assunto escatológico, que é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, nós vamos fazer alguns estudos sobre o arrebatamento da igreja, porque eu ministro esse assunto todas as vezes que eu saio para pregar fora. Eu faço questão de incluir esse estudo do arrebatamento da igreja, que é o que a igreja precisa e espera, não é verdade? Nós estamos aqui aguardando o arrebatamento. Eu vou falar da grande tribulação, mas eu espero que você não fique para ela, né? Que você seja arrebatado e não passe pela grande tribulação, né? Amém? Porque a grande tribulação não é para a igreja. Não é. A igreja não passa pela grande tribulação. O problema, às vezes, é a gente saber e entender que a grande tribulação não dura 7 anos. Ela só dura 3 anos e meio. Jesus fala isso nesse texto que nós estamos examinando. E você vai abrir a sua Bíblia novamente comigo em Mateus 24, a partir do verso 15. Jesus fala exatamente no verso 15 do capítulo 24, e este texto de Mateus é o mais completo dos evangelhos que fala deste assunto. Ele é bem extenso e bem detalhativo. E Jesus, então, diz aqui, com todas as letras, para mim, pelo menos, que a grande tribulação só vai durar o que está escrito lá no livro do profeta Daniel. Quando você vai no livro do profeta Daniel, Jesus diz assim, quem lê e entenda. Então, você vai lá no livro de Daniel, vai achar lá o capítulo 9, a partir do verso 20 até o 27, é o texto que Jesus está se referindo aqui em Mateus 24, 15. E quando você chega no verso 27, que é o último verso, 26, 27, você vai ver que o príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele fará uma firme aliança com os judeus, porque aquela profecia só se refere aos judeus e à santa cidade de Jerusalém. Ela não engloba ninguém mais, é os judeus e a cidade de Jerusalém, porque o anjo Gabriel, quando traz aquela profecia, ele diz, 70 semanas, ou literalmente, 77 estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, a profecia é exclusiva para os judeus. Então, ele diz lá que na metade da semana, o príncipe que há de vir vai fazer um tratado para durar 1 semana ou 7 anos, né? Que ali é cada dia por 1 ano. E então, na metade da semana, ele quebra. Ele quebra o tratado e começa a perseguição. Por isso que Jesus disse, olha, eu vou falar agora sobre a grande tribulação. Então, quem lê, entenda. Vá lá no livro de Daniel e lê que você vai entender. E eu espero que você entenda também. Por isso, é a última parte desses 7 anos. É a última parte. E a igreja vai subir, eu creio que bem na metade. Eu vou falar disso quinta-feira que vem. Nós vamos começar a estudar sobre o arrebatamento da igreja. Por favor, coloque-se em pé. Vamos ler esse texto mais uma vez. Jesus está falando, então, acerca dos sinais que antecederiam a sua segunda vinda. No verso 14, por exemplo, ele diz, e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Presta atenção, ele está falando testemunho a todas as nações, não são pessoas, são nações. A todas as nações, então, virá o fim. Que fim é esse? O fim do planeta Terra? Não. É o fim do governo do homem sobre a terra. Por quê? No milênio, quem vai governar é Jesus e a igreja, junto com os anjos. Amém?
Por isso, aprenda desde já, a terra não será destruída. Ela será transformada radicalmente, mas destruída não, porque o milênio vai ser aqui. Amém? Agora vamos ao texto. Verso 15. Quando, pois, Jesus continua falando, ele diz: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, e se você for lá em Daniel, você vai achar essa expressão lá, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quando é que a grande tribulação começa? Quando o anticristo, que é a abominação de desolação, introduzir-se no templo e exigir ser adorado. O povo judeu, por mais poderoso, por mais sobrenatural que seja um homem, ele jamais adorará um homem no lugar de Deus. Ele prefere morrer do que adorar um homem. E aí começa a grande tribulação. É aí que começa a grande perseguição. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Mais uma vez peço-te, ó Pai, a direção do Senhor, do Teu Espírito, sobre estes irmãos e irmãs que vão ouvir a palavra esta noite. Ó Deus, também aqueles que ouvirão através da internet, do YouTube. Ó Deus, eu quero te pedir, aclara, Senhor, para nós esses tempos finais que nós estamos vivendo. O mundo está muito confuso, ó Pai, as coisas estão se precipitando e muitos estão dormindo. Por isso, ó Deus, desperta estas vidas, especialmente aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Prepara, Senhor, o teu povo para o grande dia da volta de nosso Senhor, quando nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre contigo, Senhor. Prepara a tua igreja, é a minha oração e súplica em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, agora, à tardinha, eu fui dar uma olhada no YouTube, nos vídeos que fala do planeta Nibiru. Até mostrei para minha esposa Elizabeth. Nós ficamos vendo ali um pouquinho. Um vídeo que acaba de ser postado, algumas horas atrás. Ele foi feito ontem. Hoje é 31, foi feito ontem, no nascer do sol, numa região da Grécia. Alguém colocou uma câmera fixa e deixou para captar o nascer do sol. E quando o sol nasce, a grande surpresa, 2 corpos celestes juntos. Vão subindo. E eu pedi que o Léo pegasse esse vídeo ali, ele é muito esperto, já pegou. E eu quero só projetar 1 minuto só. Ele dura 11 minutos, não vou deixar o vídeo rolando 11 minutos, porque não tem música, não tem nada. É só o vídeo. Eu só quero que o Nivaldo... Está pronto aí, Nivaldo? Dá para fazer? Não, Léo. Então o Léo vai colocar para nós. Enquanto ele coloca, eu vou fazer a introdução desse assunto. Só para você saber que o que nós estamos falando está aparecendo nos céus. Se você foi lá, curiosamente, eu espero que você seja curioso, né, e viu o vídeo do astrônomo chileno, Carlos Monhoz Ferrada, ele fala que, num determinado momento, esse corpo celeste será visto no mundo inteiro, que não tem como fugir disso, porque ele vai aparecer. Ele é muito grande, ele orbita, ele entrou no sistema solar, ele está orbitando o Sol e vai aparecer. Ele vai aparecer. Aí ele conta ali dos estragos. Eu creio que esse vídeo ele é muito importante porque você entende certas coisas. Eu expliquei, falei bastante dele no domingo passado, e hoje eu quero aproveitar como introdução também 2 vídeos, mas eu não vou passar os vídeos.
Um deles, sim, mas esse que eu vou citar agora é de um rabino judeu, Matatiyahu Glazerson. Ele é um pesquisador do Código da Bíblia. Matatiyahu Glazerson, ele pesquisa muito no Código da Bíblia. E em 2015, ele grava um vídeo, dando uma entrevista para um produtor americano, e ele apresenta ali várias pesquisas que ele fez e achou em 2015, referente ao ano 2016 no nosso calendário, 5.776 no calendário hebraico. E ali fala da vinda do Messias em 5.776 e várias outras pesquisas. Mas tem algo ali, bem no final do vídeo, que me interessa porque se encaixa com esse tema desse corpo celeste e isso que nós estamos falando. Ele descobriu também a palavra asteroide. Asteroide, ela aparece 2 vezes na Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de a lei de Moisés. Então, ele descobriu na Torá, aparece 2 vezes a palavra asteroide, e a segunda vez é esta que ele apresenta ali na sua matriz. E junto com a palavra asteroide, em hebraico, do lado aparece a palavra 5.000, ou seja, o número 5.776, correspondente ao nosso ano 2016, que termina, pelo calendário hebraico, em setembro. Na verdade, ele vai terminar dessa vez em 1º de outubro, porque 2 de outubro começa o Ano Novo Judaico, o novo ano de 5.777, 3 vezes o 7. Isso é muito significativo também. A plenitude ali. Então, ele descobriu lá, asteroide em 5.776 e o mês, Tishrei. Tishrei é o mês de setembro. Será que vai acontecer alguma coisa? Cair um asteroide em setembro, pastor? Não sei. Eu sei que a pesquisa é esta. A pesquisa pode estar certa, pode estar errada e pode estar incompleta. Mas o código da Bíblia, não. O código da Bíblia matematicamente está comprovado, irmãos. O código da Bíblia, Deus criptografou todo o Antigo Testamento e o Novo também. Por incrível que pareça, no texto grego também está criptografado. Está criptografado. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o Código da Bíblia, entre no meu site, pega lá na parte inicial um estudo sobre o Código da Bíblia. Dura 2 horas e meia, você vai entender o que é o Código da Bíblia e você vai ver, como Deus revelou, não teologia nova, não revelação espiritual nova, mas fatos e acontecimentos. Só fatos, acontecimentos que nós situamos no passado, no presente e no futuro. Lembre-se que para Deus não há tempo, Ele é eterno. Para Ele é sempre hoje, é sempre o agora, é sempre hoje. Então, para nós é que há essa diferenciação por causa da nossa finitude. Então, Matatiyahu Glazerson, ele apresenta esse vídeo, é muito interessante. Nós vamos colocar nessa ministração para aqueles que vão ver pelo YouTube, possa, na sequência, pegar essa explicação que eu dei e vai pegar e ver o vídeo também. Está pronto? Só apague 2 fileiras de luz aqui, 1 minuto só. Você põe no comecinho, que aparece o sol, e logo em seguida você dá um arrasto ali pelos 5 minutos, 6 minutos, e vocês já vão ver o segundo corpo celeste nascendo junto, vamos dizer, aparecendo junto. Ok? Eu não consigo ver nada, mas ele é amanhecer, Mas aí dá, acho que dá para... Acho que tem que apagar um pouquinho mais de luz, então. Irmãos, vamos apagar, só deixa 2 dessas luzes, já é o suficiente, só para você ver. Bem no início ali, você está vendo o nascer do sol, é sobre a ilha Athos, numa ilha grega aí. Ele vai contando. Vai arrastando agora, irmão, embaixo.
vai arrastando. Arrasta lá pelos 5 minutos, porque aí já dá para ver o segundo corpo. Ó, o sol está nascendo, é o nascer do sol, vai refletindo. Olha lá, olha, ele já começa a aparecer. O segundo corpo celeste. Né? E ele vai ficando bem nítido, né? Ele está um pouco acima. Irmãos, eu tenho 72 anos, nunca vi 2 sóis, a não ser no filme Guerra nas Estrelas, lá tem 2. Mas você olhar para o sol no nascer ou no pôr do sol e ver 2 sóis ou 2 corpos celestes aparecendo juntos, subindo junto, lá no nascente, ou se pondo junto no poente, né, porque ele só é visto assim, porque o esplendor do nosso Sol ofusca, ele não é um Sol, ele é um planeta. Dá para você perceber ali, vai puxando um pouco mais, que ali tem umas rachaduras, talvez não esteja muito bom, é do lado ali. Mas você vai pegando isso aí, tá? Dá para ver? 5, 6 minutos aí, tá? Ok? Só para você ver que isso aqui foi postado ontem no YouTube, já tem quase 500 mil acessos. Irmãos, tem outros vídeos que mostram aqui no Brasil, em Brasília, em Campinas, em vários lugares eles foram filmados, esses 2 corpos celestes. O nosso Sol e ao lado dele um outro corpo celeste. Gigantesco, grande. Eu não tenho dúvida de que isso existe. Isso não é montagem. Se você depois pegar, curiosamente, você põe lá, Nibiru, Grécia, que vai aparecer isso aí, tá? Nibiru, Grécia, e vai aparecer. Foi assim que o Léo achou ali. Ele tem uma facilidade para esse negócio. Ok? Agora, acenda as luzes, por favor, nós vamos voltar à ministração. Eu fiz um resumo, então, do vídeo do Rabino Glazerson. Eu quero agora passar para vocês, pode deixar a luz acesa, não é necessário. É um vídeo, mas as imagens não são... O que interessa é o áudio. É o áudio que você tem que prestar atenção. As imagens vão mudando, são fotos de internet lá, de corpos celestes, etc., mas isso não tem nada a ver. É só para ir, mas o que interessa é o áudio. Irmãos, esse moço, ou essa pessoa, que eu não sei bem a idade dele, não consegui achar nenhuma foto dele, o que eu descobri é que ele é mexicano, Nathan Rocha, ou Nathan Rocha. Nathan Rocha, ele estava se preparando para gravar o primeiro CD, ensaiando as músicas do seu primeiro CD sobre a volta de Jesus, e de repente ele começou a sentir a presença de Deus muito forte, e ele sentiu aquele ardor, aquela presença muito forte, e o Senhor o tomou em línguas, e ele começou a falar em línguas e profetizar também, e aí está a profecia que o Senhor deu a ele. Deu a ele uma visão de um asteroide vindo, por isso que é pertinente a este assunto. Né? Lembre-se que esse corpo celeste não é ele que vem ficar na Terra, ele vai passar perto do Sol e na órbita da Terra. Mas o campo de asteroides, ele perturba e lança asteroides em direção ao Sol. E antes de chegar no Sol, nós temos os planetas, né? O planeta, no caso aí, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, né? E então pode sobrar para nós, e segundo essa profecia de Nathan Rocha, vai cair um asteroide. Não sei quando, ele não fala, e vai afetar o Brasil. Vamos ouvir então o áudio, tá? Pode soltar o áudio. Preste atenção, irmão. Nathan Rocha, una tremenda revelación. Dios me mostró el asteroide que está por venir. Días muy difíciles están llegando a la humanidad. Y bueno, voy a contar con detalles cómo todo comenzó. Y prepárese, porque es un largo relato. Y bueno, 4 meses atrás por la tarde, yo estaba ensayando una de las canciones para mi primer CD de música que estoy grabando. Y yo hablaba sobre el regreso de Jesús. Y sucedió que, mientras yo ensayaba esta música,
yo empecé a hablar con Dios y a llorar de emoción. Porque es una canción muy emotiva y ungida. Y al fin y al cabo, se trata de un momento muy esperado para los que aman la venida del Señor. Y enseguida, me he puesto en profundo misterio, y Dios ha tomado mis labios. Y comenzó a hablar cosas terribles que están a punto de suceder. Y entonces el lugar fue iluminado. Y la presencia de Él fue tan fuerte que yo sentía mis huesos quemándose por el fuego del Espíritu. Y me pareció que no soportaría tanta gloria. Pero antes de contarles, que el Espíritu Santo les confirme todo. Y Dios me dijo: prepárate, oh Israel. Porque regreso. Yo regreso, pero antes, yo voy a limpiar mi casa. Yo voy a limpiar a mi iglesia. Y todo aquel que no esté firme. Y el que esté jugando conmigo será lanzado afuera. Porque toda la paja será cortada y lanzada en el fuego. Porque yo voy a limpiar mi casa. Y ese día sabrán que yo no me dejo mofar. Ay, ay. Mira el gran ay que viene a la tierra, porque yo voy a tocar la tierra. Y ella será del todo sacudida, y ciudades enteras desaparecerán. Porque vendrá un gran terremoto, como nunca ha ocurrido en todo el mundo. Porque yo voy a tocar la tierra, y ella será del todo sacudida. La tierra será estremecida, a tal punto, que los montes serán removidos de su lugar. Y tiempos de tinieblas, y gran dolor, y angustia, y crujir de dientes, vienen sobre la tierra, en breve. Y Dios me dijo: mira, hijo mío, la bola de fuego que está por venir. Porque ella viene ya mismo. Y estoy pidiendo, y muy pronto ella habrá llegado. Pero anota y escribe que la medianoche de ese terrible día va a llegar ya. Y será vista en el cielo, pero los hombres van a pensar que es solo una gran estrella. Mas no es una estrella, hijo mío. Porque es un meteorito. Y es mi espada que viene. Anota y escribe que a las 2 de la mañana golpeará al océano Atlántico. Y el impacto será tan grande que la tierra va a detenerse. Y sí, se levantará un gran tsunami. Nunca antes visto en toda la tierra. Anota y escribe que a las 6 de la mañana habrá llegado a la costa de Brasil. Y a toda la costa del Atlántico. Porque la costa de Brasil será borrada del todo. Porque nada quedará en su lugar. Y en todo el Brasil, 3 ciudades serán las ciudades más afectadas. Sao Paulo, camino a desaparecer del mapa. Y Río de Janeiro será despedazada, y Fortaleza engullida por las olas. Y dile a mi pueblo que se mantenga en mi presencia. Porque aquel que se mantenga en mi presencia, éste será salvo. Y dile a mi pueblo que clame por misericordia. Porque la sangre llegará hasta la canela. Y se tropezarán aún con los cuerpos de los muertos. Porque serán miles de miles. Y Dios me dijo: anota y escribe que en el Brasil habrá 70 millones de muertos. Y muchos serán salvos por el clamor de mi pueblo. Pero en el momento en que llegue el juicio, yo cuidaré a todos aquellos que son míos. Así como yo hice en Egipto, cuando herí a los primogénitos. Y muchos se acordarán, de madrugada, que fueron advertidos en sueños, y otros serán trasladados a un lugar seguro. Pero otros serán advertidos, así como lo hice con Lot, por los ángeles. Pero otros morirán, porque no soportarán las tribulaciones, y no sobrevivirán. A otros yo los vendré a recoger, antes que esto acontezca. Pero a todos purificaré, como se purifica la plata, y los probaré, como se prueba el oro. Y entonces, mi iglesia será toda santa. Y grandes maravillas y señales serán hechas por ella. Una gran y última cosecha. Y yo hago esto por amor de mi iglesia.
y por aquellos que están durmiendo, y por todas mis ovejas fieles, que han sido engañadas por los lobos. Porque van a haber iglesias, a las cuales la tierra se los tragará con todos sus miembros. Y muchos pastores serán tragados esa noche, porque ellos han predicado un evangelio que no es el mío. Y han hecho de mi iglesia un comercio de bendiciones. Pero yo mismo los exterminaré. Durante todo esto, a todos los falsos profetas y falsos apóstoles. Y todos aquellos, los que juegan conmigo. Porque yo soy Dios, y toda la tierra sabrá que yo no soy un Dios de broma. Porque si yo no hiciera esto, solo un pequeño rebaño entraría en mi reino. Pero tú debes de decirles a todos que empiecen a guardar agua y comida, los que puedan hacerlo, porque van a faltar. Pero a otros, yo mismo los sustentaré. Así como hice con el profeta Elías en el desierto. Y después de estas cosas, yo vendré a buscar a mi iglesia santa. Y bueno, Dios ha confirmado todo esto que me habló. Y Él lo ha revelado, no solo a mí, sino también a muchos de sus siervos, que un tremendo juicio viene sobre la tierra antes de la tribulación. Pero este juicio es la peor parte de los principios de dolores. Y bueno, en unas pocas semanas, Él me ha mostrado esto en visión. Y el meteorito, que viene como una confirmación. Y esto yo lo vi, amados hermanos. Y viene a gran velocidad. Y en breve, habrá llegado. Y nuestro Señor Jesús está airado, y así como purificó el templo, Él va a limpiar su casa, a su iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Shalom. Testimonio del hermano Nathan Rocha. Una tremenda revelación. Dios me mostró el asteroide. É só colocar também lá, Nathan Rocha, juízo iminente, ou coisa assim que você acha no Google. 7 minutos dura esse vídeo. Eu não peguei ele traduzido em português, alguém dublou em português, porque ele tira umas partes. Por exemplo, onde fala de 70 milhões de mortos no Brasil, ele tira esta parte. Eu acho que não pode mexer no texto da profecia. Afinal de contas, você pode aceitar ou não aceitar, né? Você crer ou não crer. Não conheço, mas é um vídeo que tem quase já 2 milhões de acessos, 1 milhão e tantos de acessos este vídeo. E ele me impactou muito, porque eu sei que essas coisas virão. Não sei quando, mas eu sei que elas virão. Por quê? Porque estão na Bíblia, estão no livro do Apocalipse. Esse é o 6º selo. Este é o 6º selo. É a liberação do 6º selo de Apocalipse, capítulo 6. Então, irmãos, ali este irmão Nathan Rocha, ele fala algumas coisas importantes, que o Senhor vai dar proteção àqueles que são deles, e nós somos o povo dele. Você é? Amém, né? Então, aquele que tem uma aliança com o Senhor, que está no esconderijo do Altíssimo, não precisa ter medo, o Senhor vai agir. Ele diz que serão tirados por anjos, serão trasladados, serão protegidos, mas também ele diz que nós devemos estocar alimentos, né, água, alimentos, que vai faltar. Ele diz isto muito claramente no vídeo, e eu acrescentaria ainda remédios de uso contínuo, e outras coisas mais, lanternas, coisas assim, porque a gente vai precisar, se precisaria, numa emergência, né? O que eu estou querendo passar para os irmãos aqui é que esses vídeos, essas profecias, essas descobertas, essas palestras de especialistas, esse vídeo que você viu agora há pouco, né? O sol nascendo e de repente o sol vai subindo, e na medida que ele sobe, ele ilumina aquele corpo que está mais alto do que o sol, e ele vai mantendo-se. São 11 minutos de fita, você pode ver, depois você vai ver que tem 2 sóis, ou 2 corpos celestes juntos, e isso não existe isso.
Agora está existindo. Então, alguma coisa está aí, está errado e vai acontecer. As ciências, os cientistas, muitos têm largado os governos de lado e aberto a boca. Astronautas têm falado dessas coisas e outras coisas esquisitas que andam por aí, né? Então, são muitas novidades ao mesmo tempo. Então, nós temos que nos cingir na palavra. A palavra de Deus é lâmpada e é luz. Então, nós vamos examinar agora se essas coisas são assim mesmo, dentro da palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Eu disse para os irmãos que a Terceira Guerra Mundial deve começar. Talvez comece esse ano. Pode começar até nesse mês que vem, né? O mês que vem, o outro, enfim, até o final do ano. Ou o ano que vem, nós não sabemos. Sabemos que ela vai começar e vai começar naquela região do Oriente Médio onde está Israel. É um ataque contra Israel. Deus já falou essas coisas ao profeta David War, mostrou isso para ele e vai acontecer. Tem muitas profecias nesse sentido, muito sérias, de pessoas comprometidas com Deus. Então, e a Bíblia fala também destas coisas, de Israel sendo atacado por Gog e Magog, conforme eu já falei do domingo passado. Eu disse também aos irmãos que o homem vai começar esta guerra, os homens, mas Deus vai pôr um fim nela. E o fim é através dos juízos que o próprio Deus fala quando ele dá a profecia de Gog e Magog. No capítulo 38 de Ezequiel, nos versos 18 até 23, Deus diz: naquele dia, quando Gog vier contra a minha terra e o meu povo Israel, a minha ira furiosa subirá às minhas narinas e eu vou agir. Haverá um grande tremor na terra de Israel, os peixes vão tremer diante da minha face, os animais, os homens, as construções serão deitadas abaixo, ou seja, os muros são construções humanas. Deus fala destas coisas. E é interessante que agora mesmo à tarde, eu dei mais uma olhadinha naquele vídeo do menino judeu Nathan Rocha, nessa parte, e ele diz bem uma coisa muito que tinha me escapado. Ele diz assim, que as construções vão cair, principalmente nesta região, mas não será em toda a terra. As casas dos justos, as construções dos justos serão poupadas. Ele fala isso, né? Isso foi dito a ele lá. Amém, eu diria amém, Senhor, graças a Deus. Então, nós vamos ser poupados nessa história toda. Mas seja como for, irmãos, Deus é que vai nos proteger, tá? Ele é que vai nos guardar, Ele tem os seus anjos. Salmo 91 foi lido agora, pouco no início desse culto, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele te guardará, estará contigo na angústia, né? Ele não vai te livrar de passar pela angústia, mas Ele estará na angústia com você para te livrar. Ele não vai eliminar que você não passe pela angústia, a menos que você seja recolhido no início, conforme fala o Nathan Rocha, que muitos vão ser recolhidos antes. Deus é misericordioso, aqueles mais fraquinhos, ou aqueles que estão preparados, Deus já chama e leva, e só vem depois buscar o corpo por ocasião do arrebatamento da igreja. Amém? Eu acho que deu para você entender isso. Mas, aqui, irmãos, nós temos que considerar esta possibilidade, porque o capítulo 6 de Apocalipse, aqui eu quero que você vá comigo no texto novamente, quando fala da liberação do sexto selo, a partir do verso 12 até o 17, nós lemos assim. Eu já expliquei domingo passado que os outros 5 selos já foram liberados. Esse é o próximo. Os irmãos se lembram. Se você não pegou esse estudo domingo passado e nem domingo anterior, pegue, entre no site da igreja e você vai encontrar esses 2 estudos já lá gravados. Diz aqui o verso 12, Apocalipse 6, 12. E vi quando abriu o sexto selo. É Jesus que está liberando os selos. Ele é aquele que libera esses juízos. Preste atenção, se você observar, em todos esses 5 selos não tem anjos. É Jesus liberando. Não tem anjos aqui. Os anjos vão entrar nas trombetas e nas taças dos juízos mais para frente. Aqui é o próprio Senhor liberando esses juízos. E vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. Olha o terremoto aí. E o sol tornou-se negro como saco de cilício.
e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se, outras versões dizem, enrolou-se como um livro, ou um rolo que se enrola, um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Preste atenção que isso aqui, o capítulo 38, é uma mesma descrição, do mesmo evento. Então, nós podemos situar esse sexto selo no final da guerra de Gog e Magog. Você está percebendo? É a mesma descrição, a mesma coisa, né? E os montes, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e os escravos, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, aqui começa, irmãos, no sexto selo, né, é o término, vamos dizer assim, desse período que nós estamos vivendo e o início desse dia de juízo de Deus. O dia de juízo de Deus não é um dia, é um período longo, que no caso são 7 anos. 7 anos dividido em 2 partes. Então, esse sexto selo, ele abre, é uma pancada muito forte, é um acontecimento global, vai afetar o planeta, mas preste atenção, é um asteroide, né, segundo as profecias. Não é o planeta Nibiru orbitando o Sol. A causa, a origem está nele, por causa da força gravitacional dele que interfere no cinturão de asteroides. Mas não é o planeta batendo na Terra. Se ele batesse na Terra, não sobrava nada de ninguém. Né? Deus não permite, porque o milênio será aqui. E a Terra será reconstruída, Apocalipse capítulo 5. Ou seja, restaurada e tornada como o jardim do Éden, que era o plano original de Deus. Então, para o homem, para aqueles que vão herdar o reino de Deus a nível de terra, nós podemos herdar o reino de Deus num nível muito mais elevado, até mesmo no nível de corpo de Cristo, sentados no trono do universo para governar toda a criação de Deus. Para isso que nós somos chamados, nós somos escolhidos. Amém? Irmãos, é algo esplendoroso pertencer ao Senhor. É algo extraordinário essa salvação, essa extraordinária salvação que o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus, nosso Senhor, permitindo que Ele forme uma unidade conosco, sendo Ele a cabeça e nós o seu corpo. Misticamente falando, é isto que Deus se propõe para cada um de nós. Então, avançando um pouco mais nesses estudos, esse grande terremoto de Ezequiel 38 e Apocalipse 6, sexto selo, ele vai estremecer toda a terra. E ao estremecer toda a terra, como ele vai atingir o oceano Atlântico, no caso aí, pela profecia, e outras profecias também, ele vai movimentar as placas tectônicas. Então, terremotos em vários lugares vai acontecer. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado esquerdo, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, você vai só olhar com os teus olhos, e vai ver a recompensa do homem ímpio, daqueles que zombam de Deus, que fazem pouco de Deus e da sua palavra. O homem não pode escarnecer de Deus. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semeia, ele colhe. E tem que colher. Então, irmãos, Deus é justo nos seus juízos. Lembre-se disso. Deus não pratica injustiça. O homem semeia. Olhe as semeaduras como anda na face da terra. As loucuras que a humanidade tem feito. As loucuras. Não tem outra palavra. Teria que ser as loucuras. Né?
as coisas mais terríveis que estão acontecendo. Isso atrás o juízo. Inclusive no Brasil, olha o que anda acontecendo nesse Brasil, nesse Rio de Janeiro e nessas cidades maiores aí, são coisas de louco, né? Uma loucura completa. Então, esse impacto de um grande asteroide, ele vai gerar um caos global, né? Ele vai promover, então, grandes terremotos, movimentação nas placas tectônicas, em todos os continentes, porque é algo global, né? Vai gerar também gigantescos tsunamis, destruição das cidades costeiras aos oceanos. Irmãos, a maior parte da civilização do mundo, da população do mundo, constrói a cidade na beira do mar. Então nós temos 6.000 quilômetros de costa. Tem centenas de cidades, grandes cidades. Cidade de Santos, por exemplo, Guarujá, Rio de Janeiro, Fortaleza, eu nem conheço esses lugares, lá na Bahia, né? Salvador, tudo na beira do mar, vai descendo, descendo. Curitiba ainda está longe do mar e tem a Serra do Mar ali, ó, com 900 metros é o que vai salvar Curitiba, é o que vai salvar Curitiba. Eu conheço uma profecia há mais de 30 anos que Curitiba será porto de mar. E há 35 anos atrás, quando a minha filha caçula era bem pequenininha, o Senhor me deu um sonho e eu vi o mar chegar a mais ou menos 850 metros de altura no sonho. Eu nunca passei tanto terror na minha vida como naquele sonho. Irmãos, eu estava na beira do mar, tinha comido um camarão muito gostoso e tal, e estava muito bom, e fui dormir. E tive esse pesadelo. Eu acordo, e quando eu acordei, eu dei um pulo e corri na sacada, porque era na frente do mar. E o mar estava lá. Mas no início desse pesadelo, eu acordo e eu olho para o mar. E quando eu olho para o mar recolhe-se, some. Eu vi os peixes pulando assim, pulando. E sumiu da minha vista. E aí o Espírito Santo me diz, tira a tua família daqui, porque ele vai voltar, o mar vai voltar, e tudo isso aqui vai ficar debaixo d'água. E foi aquele desespero para tirar a família dali. Pegar as crianças que estavam lá na praia, era mais ou menos 3:30 da tarde, 4 horas, e queria saber por que nós íamos embora, e o pai explica no caminho, né? E vai, e a Elizabeth jogando as coisas dentro da mala, e aquele sufoco. E tudo isso, quando eu chego no topo, lá no lugar mais alto, tem uma placa lá, 932 metros de altitude, que é o ponto mais alto da Serra do Mar, daí você começa a descer, Curitiba está a 912, aquele ponto está a 932, quando eu estou chegando lá, a 1 quilômetro antes, aquele mar vem, aquele barulho, e as meninas ficam, no sonho, desesperadas ali dentro. Pai, o mar está chegando, e eu acelerando aquela caravana no último, e lá, e o carro não anda mais, e aquele sufoco, e eu vendo nos espelhos, aquele barulho, escutando aquele negócio, aquele tormento. E aí, quando eu chego no topo lá, eu falei, bom, se chegar aqui, pau, né? E aí ele para, mais ou menos uns 850, eu vejo o mar, pedaço de árvore, galho de árvore, aquela confusão toda, vai arrancando tudo, viaduto do Padre, quem conhece aquela região ali, sobe a Serra do Mar, aquilo virou, foi tudo para debaixo d'água. Eu olhava pelo retrovisor, que eu não parei não, eu queria chegar em Curitiba logo, eu olhava por trás assim, eu via aquilo, o mar assim, fazendo aquelas ondas assim, mas mais ou menos, pelos meus cálculos, uns 800 a 850 metros, todo o resto ficou embaixo d'água. Irmãos, isso foi um sonho que me impactou. E naquele momento que eu acordei, eu estava no lugar, exatamente no lugar onde tinha tido o sonho. Eu dei um pulo e corri na sacada, que era bem na frente do mar, e olhei, a minha filha estava brincando, o mesmo quadro, ela brincando ali, mas eu olhei no mar, eu me fixei no mar, e fiquei de vigia ali naquele mar, né? Falei, qualquer coisa que o Espírito Santo me diga, eu estou caindo fora daqui. Mas isso tem uns 30 e tantos anos, irmãos. Então, eu sei que essas coisas vão acontecer, né?
mas nunca divulguei isso aqui. Acho que é a primeira ou segunda vez que eu conto, por acaso, esse sonho que tive. Mas o que eu quero dizer para você é que isso está previsto na Bíblia. Vamos abrir no sermão profético, mas agora no texto de Lucas. Lucas, capítulo 21. Porque quando está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, nós não temos dificuldade de crer. Eu, pelo menos, não tenho. Eu creio que você também não tem, né, de crer na palavra de Deus. E é o próprio Jesus quem fala deste assunto. É o mesmo tema, é o mesmo sermão, só que com uns outros acréscimos que Lucas coleciona aqui. Por exemplo, no verso 11 de Lucas 21, Jesus fala assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu, ou seja, grandes sinais vindo do céu, originário no céu. Nós já vimos ali a descrição de Apocalipse 6, em que o céu se enrola como um rolo, né? Há uma perturbação completa no sistema solar, pode ser até na galáxia, a gente não sabe direito a extensão disso, mas preste atenção no que Jesus fala aqui, a partir do verso 25, que é o texto que me interessa mais aqui. Olha o que Jesus fala. Jesus diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lembra-se de Apocalipse 6, que eu acabei de ler agora há pouco? E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Essa palavra é muito forte, irmãos. Aqui diz que haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, mas que na terra os homens vão ser perturbados. E sobre a terra haverá angústia das nações, não escapa ninguém, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Preste atenção, o que faz o mar agitado? O que faz o mar, as ondas do mar crescerem? É a lua, a força das marés, não é isso? Agora, ou a terra se aproxima da lua, ou a lua da terra, por causa desse desequilíbrio desse corpo solar, desse corpo celeste, esse Nibiru, vamos chamá-lo assim, ele é mais conhecido por este nome, né? Então, há uma perturbação na terra. E então as ondas do mar vão se agigantar, não somente por causa da queda de asteroides, mas a própria aproximação de um corpo com o outro, da Lua com a Terra, ou da Terra para o lado da Lua, não sei bem como é que vai ser isso, mas vai haver uma perturbação, e o resultado disso é que os homens haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, e os homens, diz aqui, desfalecerão de terror, e também desfalecerão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu, o equilíbrio do cosmos será abalado. Deu para você entender a gravidade disso? Quem que falou isso? Jesus. Jesus que conhece todas as coisas. Ele que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus tem os seus escolhidos. Você é um dos escolhidos do Senhor? Você fez uma aliança com o Senhor? Se você não fez, meu amigo, meu irmão, meu amado, você precisa fazer esta aliança. É ela que vai te garantir a ação dos anjos na sua vida e até na sua família. Porque o Senhor é benigno e misericordioso. Ele usa de misericórdia até 1000 gerações, diz a palavra de Deus. Quando ele visita a iniquidade, ele vai ser a terceira e quarta geração, mas quando ele usa de misericórdia, é até 1000. 1000 gerações, 70 anos cada geração, são 7.000 anos. O homem não está ainda na terra há 7.000 anos. Deus é misericordioso, Ele renova as misericórdias toda manhã.
É por isso que nós não somos destruídos. Porque se fosse pela justiça de Deus, olha, irmãos, se fosse só a justiça de Deus, nós já não estaríamos aqui há muito tempo, mas ele coloca um outro elemento junto, que é a misericórdia. E tempera a justiça com a misericórdia. Ele é justo e é misericordioso ao mesmo tempo. É só Deus para ser assim. Jesus está falando aqui de um tempo de perturbação cósmica, em que os poderes, o equilíbrio do cosmos, o equilíbrio do sistema solar. Irmãos, não é só Jesus que fala isso, o Espírito Santo revelou para Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Vamos lá, ler também. É bom você trazer a Bíblia para você ir marcando esses textos, você fica só olhando aí na parede, não é uma boa não, né? E nem no celular, que depois não dá para marcar direito. 1 de Pedro, capítulo 3. Não é a primeira, é a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, que fala da vinda do Senhor, é desse período aqui. A partir do verso 10, o Espírito Santo revela ao apóstolo Pedro como é que será esse período. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. Lembra-se da mesma expressão lá em Apocalipse 6, em que os homens vão se esconder na caverna, esconder daquele terrível dia do Senhor. Olha o que Pedro está revelando aqui, o apóstolo, pelo Espírito Santo. Virá como ladrão o dia do Senhor, isto é, o tempo do juízo de Deus, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertos, serão queimadas. Irmãos, preste atenção aqui, olha aqui para mim. Essa palavra elementos aqui na versão nova versão internacional, não sei se alguém tem aí, pode ler, está escrito planetas. Na versão internacional, na nova versão internacional, né? NVI. Então, poderia ser lido mais ou menos assim. Os céus passarão com grandes estrondos, e os planetas ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então nós vamos ter uma perturbação cósmica muito violenta nesse tempo do fim. A igreja vai estar aqui? Não sei, meu irmão. Eu sei que as coisas vão começar logo. Essa terceira guerra é um sinal claro, é um marco para nós. Ela começa, dura pouco tempo, porque Deus termina isso. Quando estiverem para exterminar Israel do mapa, Deus intervém, ele diz: Israel é a menina dos meus olhos. Como é que vocês estão querendo tocar na menina dos meus olhos? Lá no Antigo Testamento está escrito isso, que Israel é a menina dos meus olhos. Deus diz isso, é o único lugar que Deus diz. Deus não permite tocar nas meninas dos olhos dele. Deus pune Israel com o dobro. Irmão, nenhum povo sofre tanto como o povo judeu na face da terra. Ele açoita mesmo, mas ele não permite que as coisas vão além do que ele quer. E nesse caso, nós temos aqui um juízo cósmico. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos, os planetas se fundirão. Muita coisa vai haver aí, irmão, muita coisa vai haver aí. Por isso, aquele vídeo de Munhoz Ferrada, ele tem muita coisa a dizer, aquele homem. Ele diz, os polos, vai haver a mudança nos polos. Para mudar os polos da Terra ou de qualquer planeta, até mesmo do Sol, tem que agir duas forças cósmicas conjuntas, né? A força magnética, o campo magnético e o gravitacional, as duas coisas juntas, um num lado do outro. Isso aí, conjunto, pode virar um planeta de... E os arqueólogos, esse pessoal que estuda a Terra, as camadas da Terra, eles disseram que a Terra já passou por essas mudanças de polos. Existe até, lá nos Estados Unidos, um bicho, como é que é o nome daquilo?
um tipo de mastodonte, um bicho daqueles bem grandes, que quando foi encontrado, ele tinha comida recente no seu... Ou seja, foi pego numa daquelas viradas e congelou instantaneamente. Como mostra ele aparece, aquele bicho aparece lá no museu do filme o dia seguinte. Não sei o que do dia seguinte. Aparece esse bicho lá. Eu, quando estive em Boston, que lá é filmado, nós fomos no Museu de História Natural, eu vi esse bicho lá. É um mastodonte, um negócio assim, tem um nome próprio na ciência. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que a Terra já passou por essas mudanças. Por isso é que Deus reconstruiu a Terra. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo 2, entre o primeiro e o 2, há um espaço, um lapso de tempo muito grande. E o 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. Essa palavrinha, esse verbo era, pode ser traduzido do hebraico como tornou-se. E a terra tornou-se sem forma e vazia, ou seja, Deus não criou a terra mal criada. Nada que Deus faz é imperfeito, tudo é bem feito. Mas houve aquela perturbação quando entrou o pecado em eras imemoriais, que que Lúcifer se tornou Satanás, ele foi expulso, houve guerra. Então a terra foi afetada, ela ficou disforme e vazia de vida. Por isso os dinossauros, você encontra aí os fósseis desses bichos. Porque Deus teve então que remover tudo isso aí para colocar o homem, porque o homem e o dinossauro não daria certo, só nos filmes do Spielberg. Os bichos são muito grandes e comem os homens, né? Então, Deus fez isso. Deus criou, restaurou, fez um jardim, colocou o homem lá. Mas provavelmente a terra, isso diz os teólogos, fazia parte do reino de Satanás, ou seja, de Lúcifer. Porque Deus, ele era um querubim, Deus tinha dado governo para ele. Por isso ele aparece lá no jardim do Éden, e Deus não o repreende e diz, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Ele estava lá. Ele derrubou os nossos primeiros pais. E criou toda essa confusão para nós. Né? Porque nós hoje estamos aqui, e envelhecendo e morrendo com todas as nossas dificuldades por causa do pecado que entrou na história do homem. Mas o pecado veio muito antes na criação, veio com os anjos, com a queda dos anjos, em eras imemoriais. Então essa mudança dos polos, irmãos, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso. Mas eu vou deixar esse assunto para domingo que vem. Está muito pesado, né? Eu vou falar disso. Vou te mostrar os textos que a Bíblia fala que vai haver isso. Tá? A Bíblia diz assim, olha, a terra cambaleará como cambaleia o bêbado, e sacudirá como sacode a rede de dormir. Presta atenção, irmão, ó. Como é que cambaleia o bêbado? O bêbado vai assim, para lá, para cá, vai medindo, né? Para lá, para cá. E a rede de dormir, para lá e para cá. Agora imagine essa terra cambaleando para lá e para cá, e os oceanos jogando água para lá e para cá, para lá e para cá. O que acontece com essas montanhas e com essa turma que está na beira do mar aí? A Bíblia diz isso. Deus fala disso. Deus fala que vai tirar a terra da sua órbita. Nós vamos ver isso no próximo domingo. São estudos sequenciais, por isso não deixe de estar, com a graça de Deus, aqui no próximo domingo. Será dia 7. Eu vou parar aqui, porque isso tudo que eu estou falando, irmãos, pode estar. A igreja aqui pode não estar. Uma parte disso, com certeza, a igreja vai vivenciar. Porque o Salmo 91 é muito claro, ele diz, olha, eu vou estar com você na angústia, eu vou livrá-lo, eu vou ordenar aos meus anjos. O Salmo 46, que nós lemos no final
do culto passado, né, ele diz, olha, ainda que a terra se mude, e a terra vai mudar. Ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus diz, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Irmãos, nós vamos conhecer Deus mais de perto nesse final de ano. Nós vamos conhecer o nosso Pai mais de perto. E o mundo vai estremecer e tremer diante da mão do Deus Todo-Poderoso. Não se brinca com Deus, não se escarnece de Deus impunemente. O que o homem semeia, ele tem que colher. E esses juízos estão se aproximando. Por isso, aquele videozinho que eu mostrei, um pedacinho só ali, pedi para puxar, te diz alguma coisa. Alguém já viu 2 sóis juntos ali, aqui na Terra? Eu tenho, nesses 72 anos, nunca vi. Estou vendo pela primeira vez. E eu estou curioso. Não sei se aqui em Umuarama nós vamos conseguir ver isso, porque não é em todo ponto que se vê. Mas no nascer e no pôr do sol, em alguns lugares, tem sido filmado. Tem sido filmado, mostrado, documentado. A NASA já não nega mais, as grandes estações espaciais, está todo mundo já... Não tem como esconder um negócio enorme daquele no céu, né? Não tem. Esconder naquela faixa do Google lá de 2007 até 2015. Junho de 2015 eles tiraram. A partir dali ele passou a ser visível pelo Google Sky. E ali em 2015 ele estava orbitando lá em cima, ó. É quando ele virou lá em cima, com aquelas asinhas dele ali. Aquele é o Polo Norte e o Polo Sul. O eixo gravitacional do planeta. A força magnética, o campo magnético dele é muito grande. Então, meus irmãos, prepare-se para dias gloriosos, difíceis, mas gloriosos. É o tempo do fim. A nossa pátria está nos céus, Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja. A Bíblia é muito clara, né? Nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de transformar, conformar a si todas as coisas. Então nós não devemos ter medo dessas coisas. Vá se desprendendo das coisas materiais. Você não vai levar nenhum saquinho de ouro, nada você vai conseguir levar daqui. Vai ficar tudo aqui mesmo. Comece a desprender-se das coisas materiais. Comece a priorizar o que é importante para Deus, que é uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de comunhão franca com os irmãos. Conserte na sua família o que precisa ser consertado. Tem muita gente que está brigado, está pensando que ele vai morar num extremo do céu e o outro vai morar no outro extremo do céu. Não tem isso lá, não. Deus vai ter que passar você por uma moenda para te quebrar, te moer. Não queira isso. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é fogo que consome. Mas você não precisa cair nas mãos dele. Obedeça. Deus só requer uma coisa dos seus filhos: obediência. Obediência irrestrita à sua palavra, porque quando você obedece à palavra, você obedece a Ele. Agora, quando você diz, eu amo a Deus, mas não obedece a Ele, você não ama coisa nenhuma, você ama de boca. Isso para Deus não vale. Por isso, meus irmãos, nós estamos ministrando essa palavra para te tocar, porque está chegando o fim, porque eu poderia ficar quieto. Já falei uma porção de coisas. Até a minha esposa perguntou sobre isso um dia desse. Eu falei, bem, eu tenho que tocar a trombeta. O Senhor já me disse que eu sou um atalaia. Quando eu vejo vir o mal, se eu não te dou por avisado, você não se prepara. E se você for arrastado nisso, Deus diz, o sangue daquele, eu vou requerer da tua mão. Eu não quero Deus requerendo sangue de ninguém da minha mão. Por isso que eu estou trombeteando isso. Para você se preparar, para você que está na internet se preparar, porque o Senhor está voltando, Jesus está voltando. É tempo de santificar-se, é aquele cartaz ali. É tempo de santificação, é tempo de preparação.
Lá nós vamos viver num outro mundo, uma outra situação, irmãos, um lugar maravilhoso, sem calor, sem frio, sem essa coisada toda, eternamente jovem. É outra dimensão, é outra situação. Eternamente com o Senhor, na casa de nosso Pai. Nem olhos viram, diz a Bíblia, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ficar em pé. Então, domingo que vem nós daremos sequência. Vamos parar ali, nessa parte que eu falei, desses tsunamis, esses juízos todos. E eu vou mostrar para você que os polos, realmente Deus fala acerca desse assunto na Bíblia. E está na Bíblia, irmãos, então é a palavra de Deus, é a revelação, nós podemos crer 100%. Não precisa crer no que o cientista fala, porque o cientista, ele tem conhecimento muito limitado. O que ele fala hoje como certeza absoluta, amanhã já pode não ser mais. Mas Deus não. Deus pode falar o maior absurdo para você, que você deve crer. Né? Você deve crer, porque lá no fim você vai ver que é isso mesmo como Deus falou. O nosso conhecimento é um conhecimento muito pequeno, muito limitado, o conhecimento humano. Ele não, ele tem todo o conhecimento, conhece todas as coisas. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus agora? Levante a sua voz e diz: Senhor, muito obrigado porque eu sou do Senhor. Porque o Senhor me chamou, me elegeu antes da fundação do mundo, para eu ser santo e irrepreensível em Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia, Pai. Glórias te damos, Senhor Jesus. Porque nós estamos caminhando os passos finais, ó Deus, os momentos finais aqui nesta terra, aguardando a bendita volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre oramos, Maranata, venha logo, Senhor Jesus, porque queremos estar para sempre com o Senhor. Prepara a igreja, Senhor, usa essa gravação, ou essas gravações, Pai, para despertar a vida de muitos. Ó Deus, até mesmo aqueles que ainda não fizeram a entrega da sua vida a Ti, Senhor Jesus, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para que possam ser salvos e nascer de novo, nascer na Tua família, no Teu reino, no reino espiritual. Nós reivindicamos uma grande colheita para estes últimos tempos, ó Pai.